bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. Na verdade, assim, eu não pensei em fazer um estudo aprofundado a respeito desse assunto, mas fazer uma revisão, porque eu tenho plano de trazer um outro assunto para a gente estudar, tá? Mas eu sei que às vezes alguns assuntos a gente pensa em tratar ele tão superficialmente, né? Meu propósito inicial é de fazer mais uma revisão, porque é um assunto que vale a pena relembrar. Dentro do que o Vitor pregou hoje pela manhã, eu acredito que seja importante a gente refletir, a gente meditar sobre as grandezas de Deus, vamos dizer assim, né? Quando a gente se coloca diante de Deus, a gente saber realmente com quem nós estamos lidando, né? Então não é simplesmente um estudo assim para visar um decoreba, vamos decorar quais são os atributos de Deus, mas é para a gente refletir um pouquinho a respeito de verdades que cercam a pessoa de Deus, né? Eu realmente não sabia que os irmãos estavam estudando isso, é o teor do livro. Qual que é o nome do livro? Incomparável. Eu deveria ter pensado. Eu vi o livro, a capa assim, mas não abri, não li, não atentei que esse fosse o teor do estudo dele. Mas é bom que as irmãs estejam estudando isso, tá? Agora, sem spoiler, sem olhar para o livro, eu queria que vocês me falassem aí os atributos que vocês lembram. Mas para manter a ordem, não ter confusão, tá? Eu ouviria assim, ó. Você lembra de um atributo? Ergue sua mão e fala. Tá. Então, nós vamos ver de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre isso aqui na introdução, porque tem algumas classificações, tipo de classificação, diferentes, tá? Tem os comunicáveis e incomunicáveis, né? Os incomunicáveis são aqueles que pertencem exclusivamente a Deus, né? E os comunicáveis são aqueles que Deus compartilha em certo grau com a gente. Mas vamos deixar de lado as classificações, porque eu vou falar. Nós vamos tratar aqui sobre esse assunto, mas com uma outra classificação. Tá bom? Então já ajuda, que eu não vou fazer exatamente a mesma coisa que vocês. Mas vamos lá, um atributo geral. Nicolas. Santo. Ok. Santo, 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 santíssimo. É um atributo de Deus. Outro, Vitor? Justo. Bom, vamos mudar aqui, né? Justiça, santidade. Vamos lá, quem mais? Hã? Fidelidade. Você é fiel. Fidelidade. Vamos lá. Onisciência. Onisciência. Amor? Onipresença. Bom, só para não ter que apagar, né? Onipotência. Eu não sei se tem ainda. Tem esse circunflexo aqui? Tem. E nos outros não, né? Potência, não? Não é aula. Tem? Não é aula de português aqui?
Eu acho que não. Tem? 2, 3, 4, 5, 6, 7. A presença não. Tá. Mas imutabilidade, bem lembrado. Foi falado hoje, né? Imutabilidade. Opa. Soberania. Longanimidade. Longanimidade está muito ligada ao amor, né? Alguns. Tá. Aham. Tá, mas aqui nós não vamos ver assim nessa mesma. Mas você mencionou qual? Benignidade, misericórdia, né? Eternidade. Que mais? Tem mais algum que vocês lembram aí que a gente pode. Hã? Imensurável? Uau. É. Em qual será que imensurável? Aham, é. Alguns aqui a gente encaixa, mas tudo bem. Nós não vamos estudar nesse grau de detalhe, mas eu quero ver realmente o que os irmãos têm aí, né? O que vocês conhecem, o que vocês lembram, o que vocês pensam a respeito das grandezas de Deus. Misericórdia. Misericórdia? Tá. Tá aqui, né? Mas misericórdia. Né? Tá aqui, benignidade, misericórdia, amor, tá entrelaçados. Mais algum? Vocês lembram? Alguém gostaria de falar mais algum? Perfeição? Perfeição. Pô. Quem falou? Esses meus alunos são ótimos. Criativo. A criatividade. É... Bom, vamos colocar de outra forma? Sabedoria. Cabe, né, aí dentro. A sabedoria de Deus. Aham. Mas a sabedoria não é só de conhecer. Sabedoria. Realmente, Deus é muito criativo, né? Olha só. Vocês que estão aqui, olha para trás. Vê a cara um do outro. Ninguém é igual. Aí você sai pela rua, mesma coisa. Deus consegue fazer tanta gente bonita e ninguém é igual. É melhor mudar o versículo do mundo. Você falou Trindade? Ah, como atributo? Eu acho que aí cabe dentro de. Deus é trino, mas não. Agora tem um que eu achei que era o que o Vitor tinha falado, mas acho que nem está aqui. Ó, Deus é verdadeiro. Mais um? Não? Ah,
Oi? Bom, isso aqui acho que não é redundante com nenhum, né? Vamos assim. Sim. É. Eterno, tá aqui? A eternidade, está aqui. É. É que o problema da eternidade é que às vezes a gente tem uma visão limitada da eternidade, né? Mas autoexistência é além da eternidade. Aliás, vai ser por aí que nós vamos começar, tá bom? Que é um atributo básico de Deus. Legal. Nós vemos aqui alguns que a gente lembra. Alguns são meio, talvez, redundantes, porque um cabe dentro de outro, né? Mas, irmãos, eu falei no início, existem algumas formas de você classificar os atributos de Deus de maneira diferente. Tá? Então, os irmãos mesmo pegaram aí para estudar. Parece que esse livro apresenta, então, assim, né, os atributos incomunicáveis, aqueles que pertencem exclusivamente a Deus, tipo autoexistência, imutabilidade, são alguns atributos que pertencem só a Deus. E tem aqueles que são comunicáveis, né? Tipo benignidade, santidade. Qual? Ah, tá, misericórdia. Tá. Agora, tem vários aqui que são incomunicáveis, né? Onisciência, nós não somos oniscientes. Né? Onipotência. Não, Deus não. Deus até concede poder, autoridade aos homens num grauzinho minúsculo, mas nada parecido com onipotência, certo? Então, essa é uma forma de se classificar os atributos de Deus. Mas nós vamos ver aqui, é um pouquinho diferente, tá? São os atributos absolutos. O que seriam os atributos absolutos? São aqueles que Deus é, independentemente de qualquer outra coisa. Tá? Ele é e acabou. E tem os atributos relativos. Cuidado com essa palavrinha, tá? Porque a gente pensa assim em relatividade, às vezes, como, ele é, mas depende de como você vê, não é tanto assim. Não é nesse sentido, tá? Os atributos relativos são aqueles atributos de Deus relacionados à sua criação. Tá? O que pode ser visto de Deus em relação a nós, a criação dele. Tá bom? Então a gente vai ver dessa maneira. Os primeiros que nós vamos ver são os atributos absolutos. Tá? E talvez a gente fique só neles hoje. Mas primeiro que a gente tem que pensar, como eu disse aqui, é um atributo básico de Deus. Autoexistência. Tá? Os outros, nós vamos encontrar vários versículos. Eu não vou usar muitos, vou pegar alguns só para a gente exemplificar. Mas assim, os outros atributos geralmente têm muitos versículos, muitas passagens que evidenciam, que afirmam aquilo. A autoexistência de Deus é uma coisa que não é muito... não é expressa, vamos dizer assim, objetivamente, em nenhuma afirmação bíblica. Mas sabe aquela verdade que permeia toda a Bíblia? Ela é inerente àquela questão. Por quê? Quando você pega ali, por exemplo, passagens que falam sobre a criação, Gênesis, 1 João, eles evidenciam que tudo foi criado por Deus.
mas não fala nada. E é uma questão que os ateus, muitas vezes, ou até alguns que se dizem cristãos, fazem, né? E quem criou Deus? É a visão mais estúpida, mais cega que alguém pode ter, né? De questionar quem criou Deus. Porque tudo que nós conhecemos, que nós temos contato direto, visível, né? Esse mundo material foi criado por Deus. Então, tudo para nós aqui está relacionado a algo criado. Mas, evidentemente, tem que existir alguma coisa não criada. Porque tudo tem origem na criação. Né? Agora, digamos que o Deus que nos criou tivesse sido criado. Nós entraríamos num círculo vicioso aí, né? Ok, Deus foi criado por qualquer coisa aí. Não sei que nome poderia se dar. Um bideus. Um macrodeus. Que seja acima de Deus. Tá, e quem criou esse outro? E aí você seria levado a um questionamento em cima do outro. Certo? Acontece que nós não podemos enxergar Deus, e a Bíblia deixa claro isso, nós não podemos enxergar Deus como um ser parte da criação, da criatura. Todos nós somos parte da criação desse Deus, como disse o Nicholas, né? Tão criativo. Não é verdade? Mas Deus mesmo, a Bíblia demonstra que ele sempre existiu. Porque ele não é um ser criado. Ele é único, eterno. E eterno nesse aspecto. A passagem que nós temos, que fala assim, de uma maneira um pouquinho mais clara a respeito disso, especificamente a respeito disso, é justamente alguma coisa que na tradução para as nossas línguas, né, para o nosso português, e em geral para as demais línguas, né, os idiomas, é uma passagem que perde um pouquinho o conteúdo do original. Então peço para os irmãos abrirem lá em Êxodo 3,14. É desse versículo que nós vamos falar, tá? Alguém pode ler para a gente? Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou. Eu sou. Vocês observam que certamente na sua Bíblia, tanto esse eu sou o que sou, quanto esse eu sou me enviou a voz, está grafado aí de uma maneira diferente, né? Geralmente fazem isso, tomam esse cuidado de grafar de uma maneira diferente, justamente para destacar. Porque essas expressões aqui, elas não estão assim no original. É uma tentativa de tradução de significado mais próximo daquilo que de fato é dito. Tá? Porque essa expressão não tem um sentido exato. Assim, nós precisaríamos criar uma frase inteira para traduzir isso aqui. Porque esse eu sou o que sou não é no sentido que geralmente. Eu sou o que sou. Né? Nós usamos.
falando assim, às vezes a respeito da nossa autenticidade, né? Eu sou isso mesmo. O que você conhece de mim, sou transparente, né? Usando uma expressão. Então, o que eu sou, quando eu quero dizer, olha, o que eu sou aqui, que você pode ver de mim, é isso que eu sou. Sei lá, eu sou uma pessoa rabugenta ou simples, sei lá, que característica você enxergaria em mim? E eu poderia dizer, eu sou pobre, sou rico, sou metido, sou... né? Seria nesse sentido, mas não é nada disso que está sendo dito aqui. Esse sou o que sou, ele tem o sentido do eu sou, eu não fui feito. Ele está se apresentando aqui como Deus que é por si mesmo, não foi criado, ele não foi, nem vai ser. Tudo isso cabe dentro dessa expressão. Deus não foi assim. E Deus não vai ser assim. Deus é assim. Ele é no passado, ele é no futuro, ele é no presente. Tá? Por quê? Tem uma coisa que volta e meia eu menciono para os irmãos aqui a respeito de Deus. Um dos grandes erros que se comete é contextualizar ou colocar Deus dentro do tempo. Isso fere algumas coisas que a gente comentou aqui, né? Vamos ver no estudo. Por exemplo, a imutabilidade de Deus. Como é a representação de Deus, gente? Só para ilustrar um pouquinho, jogar um pouquinho mais de gasolina nessa fogueira. Você já viu alguma representação de Deus? Algum quadro, uma pintura? Não. Não estou falando. Uma representação, figura mesmo, figura. Um velho barbudo. Isso. Um velho, né? Você vê lá cabelos, barba, grisalha, né? Branco mesmo, para representar Deus como velho. O filho, Jesus, não. O filho é aquele bonitão, de olho azul. Tal. Mas o pai é aquele velho, cabelo branco, tal. Talvez até para destacar isso, né? São representações que são feitas de Deus, e é até por isso que não se deve criar imagens. Quando Deus colocou isso na lei, eu entendo que isso faz parte dos propósitos de Deus. Não crie imagens. Porque se nós formos tentar representar Deus de alguma maneira, certamente nós vamos errar. Tá? E essa ideia de se fazer uma pintura, quadro, por mais bonito que seja, representando talvez alguma passagem bíblica, ela nos leva a muitos erros, de pensar em Deus como um velho. Deus não é jovem e nem velho. Deus não envelhece, Deus é imutável. Mas alguém pensa, mas se Deus é eterno, ele sempre existiu, então ele deve estar muito velhinho. Não, ele não envelhece. Por quê? Mas o tempo não passa para Deus? Não passa. Por quê? Ele é eterno para frente e para trás. Tá. Tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Não há tempo para Deus. O tempo faz parte da criação. Ele criou os tempos. Para nós, não para ele. É muito estranho para a gente tentar enxergar as coisas pela ótica divina. Mas a gente tem que fazer um esforçozinho mental, né? Pensar, eu não estou lidando com um ser criado. Para ele não existe tempo. Para Deus,
eu li uma expressão que define bem. As coisas têm uma ordem lógica, tá? Os fatos, a própria vinda de Cristo, né, ao mundo, a consumação dos séculos, cada coisa, elas têm uma ordem lógica, mas não uma ordem cronológica, tá? Na mente de Deus, todas as coisas são consumadas. Tá? Para ele, isso não entra numa ordem cronológica, Deus tem que ficar aguardando. Até isso faz cair por terra aquela ideia, né, de que Deus salva aqueles que ele vê que lá na frente vão se converter. Deus não tem essa questão de tempo. Ele vai olhar o futuro. Para Deus é tudo uma coisa só. Tá? Então as coisas se fundem todas num único tempo aos olhos de Deus. A ótica divina é assim. É uma eternidade só. Existe um plano estabelecido por ele para nós, que segue uma ordem cronológica. E a cronologia foi criada por Deus. Mas ele não está inserido nessa cronologia. Tá? Porque Deus não está inserido no tempo. Mas só na maneira que ele se manifesta para nós, criaturas, criação dele. Essa expressão aqui, quando Deus se apresentou para Moisés, na verdade, para mandar o recado para o povo, né, Moisés questionava aqui, quando Deus chamou ele lá do monte, na sarça ardente, Deus falou: Moisés, eu vou te enviar para libertar o povo lá da escravidão, lá do Egito. E Moisés, inseguro ainda, né? Ele disse aqui, olha, você pode ler no versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí Deus promete estar com ele, né? E Moisés, na sua insegurança, mais uma vez diz no versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Ele vai dizer: olha, vai chegar para eles e dizer: o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, ele me mandou. Eles vão perguntar: quem é esse Deus? O que eu digo para eles? E aqui Deus se identifica com esse nome. Aqui aparece o Yahvé, que tem como significado esse: eu sou o autoexistente, aquele que sempre existiu, sempre existirá, que sou por mim mesmo, aquele que não foi criado, aquele que não morre, aquele que não muda, aquele que não envelhece. Tá? Tudo contido aqui. E ele vai dizer: diga ao povo assim, que o Eterno, então até os judeus, né, muitas vezes eles gostam de usar essa expressão para não citar o nome de Deus. Eles entendem que não devem fazer isso para não incorrer no risco de usar o nome de Deus em vão. Até a palavra Deus, né, eles não escrevem Deus, eles põem um D, apóstrofe, us. Eles têm medo de, apesar de Deus não ser o nome de Deus, né, mas eles não querem incorrer nisso. Então eles geralmente se referem a Deus como o Eterno. É uma expressão típica deles. É bonito e eu acho que bem cabível, né? O Eterno, porque seria assim a expressão que mais
se identifica com o significado do nome que Deus dá aqui. E eles se apegam a essa passagem. O eterno é o que é por si mesmo, que sempre foi e sempre será, e sempre foi e sempre será o mesmo. Entendeu? Agora, isso está implícito no nome de Deus, e esse nome de Deus é repetido em várias outras passagens na Bíblia, os profetas. Infelizmente, eu não sei por que se insiste em mudar para Senhor. Sempre você vai encontrar Senhor na Bíblia com essas mesmas letrinhas aqui, tá? Na nossa Bíblia, você vai encontrar Senhor com essa... Eu nem sei como chamam essa letrinha mais fina aqui, se tem algum... esse caractere... uma caixa diferente que eles colocam. Uma letra maiúscula, mas para destacar. Sempre que aparece Senhor escrito dessa forma na sua Bíblia, ali é Yahvé, ou Jeová, tá? Seja qual for a pronúncia, mas é o Eu Sou, o Eterno. Tá? É o mesmo nome que aparece aqui. Eu digo, eu acho infeliz isso, porque a palavra de Deus, ela não deveria omitir o nome de Deus. A tradução original do João Ferreira de Almeida, ele traduziu, ou melhor, ele não traduziu o nome. Todas essas passagens, você vai encontrar lá, Jeová ou Yahvé, não lembro como ele grafou isso. Tá? Depois, nas outras versões que pegaram do próprio João Ferreira de Almeida, fizeram essa mudança. Mas, será que nós estamos estabelecendo essa doutrina numa única passagem? Não. Porque tem várias outras coisas. Como eu disse, esse aqui é um atributo básico à autoexistência. Mas sempre que nós encontrarmos textos que falam de outros atributos de Deus, nós vamos ser levados a essa questão. Essa mesma questão. Está implícito em toda a Bíblia. A eternidade futura e passada de Deus, a autoexistência dele. Quando a gente vê versículos que demonstram, por exemplo, a imutabilidade de Deus, isso está implícito. Se Deus tivesse um começo, ele não seria imutável, porque um dia ele não existiu, outro dia ele passou a existir. Concorda? Mas quando você fala de imutabilidade, está implícita a questão de que ele sempre existiu. Sempre. Sempre não é até 200 anos, até 1 milhão de anos. Porque os anos foram criados para nós. Então, irmãos, quando nós falamos de contemplar as grandezas de Deus, a gente olha, né? Os céus declaram a glória de Deus. O mar declara a glória de Deus. Você ficar lá... Bom, Daniel estava esses dias lá do alto do apartamento que ele está trabalhando lá, né? Ouvindo o barulho do mar. Não sei se dava para ver o mar. Dependendo da luminosidade, né? Grande, maravilhoso, né? A gente vê. Né? Eu já tive a oportunidade sempre do alto de uma colina, perto do mar, se olhar aquele horizonte, que coisa bonita, que grandeza, né? Não tive a oportunidade de estar no meio do mar. Dá até medo. Mas você olha a grandeza das coisas, essas paisagens, né? Como Deus pode, né, ser tão criativo, fazer tanta coisa bonita, tanta coisa maravilhosa. Sabe? O nosso país
é rico, tem lugar tão bonito que a gente nem imagina. Tem coisas feitas pelos homens também, né? E até isso eles fizeram com a capacidade que Deus deu para eles. Faz parte também. Deus tem o dedo dele ali, até nisso. Mas eu digo assim, as belezas naturais, é o que chamam de a mãe natureza. Que mãe natureza? Nada, é o pai criador de todas as coisas. Ele que fez aquilo tudo. Então, a gente olha todas essas coisas, né? E não é só no nosso país que tem coisa bonita. Tem coisa maravilhosa em todos os lugares do planeta. E fora dele, então, né? Tem mais ainda. Ué, mas sabe, tudo isso são pequenas mostras da grandeza do poder de Deus. Pequenas mostras. Então, irmãos, a gente pensa, né, se discute tanto, pesquisadores, cientistas, aí, há quanto tempo aquelas estrelas estão brilhando lá? É interessante, tem uma história assim, tem estrela que você vê, está brilhando lá, mas ela já não existe mais. Já ouviu falar sobre isso? Já leram? Ué, mas eu estou vendo ela. Não, mas ela já morreu. Ela parou de brilhar, ela apagou. Ah, é? É, só que para a nossa visão, a luz ainda está chegando aqui. Mas lá ela já não existe mais. Mas ela está tão distante. É tudo tão enorme, tão grande. E tudo isso é só uma pequena amostra da grandeza do poder desse Deus. Quanto tempo? Né? Se discute, porque tal estrela já morreu há milhões de anos, há bilhões de anos. A nossa Terra aqui é bilhões de anos. Que seja bilhões de anos. Isso não é nada, nada, nada em relação à eternidade de Deus. É coisa que a gente não consegue pensar, né? Vamos lá. 10, 100, 1000. E aí, se eu colocar mais 3 zeros? 1 milhão? Mais 3 zeros? 1 bilhão. Será que Deus viveu só isso? 1 trilhão? E você vai. Não tem zeros aqui que caibam para medir uma coisa eterna. A gente já não consegue, na verdade, a gente entende isso aqui como representação numérica, mas, na verdade, a gente não consegue assimilar tudo isso aqui. Nem em tempo, nem em dinheiro, né? São coisas que passam muito longe da gente. Nem precisa tanto zero assim. Né? A menos que seja só isso aqui. Isso aqui eu tenho. Só os zeros, mas tira qualquer outra coisa da frente. Quanto você tem no banco? 0 trilhões. Mas é isso, irmãos. Nós estamos lidando com um Deus que é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa ver ou imaginar. Tá? É um Deus que sempre existiu e ele autoexiste. Não é nem que ele se autoconstruiu, porque ele não é construído. Como pode ser isso? Lembra que Deus é diferente de tudo que é criado. Ele é o Criador. Criador eterno. Né? E todas as coisas estão debaixo dele. Os planetas, as pessoas, as coisas. Tudo, né? Os anjos, tudo. Os seres, o mundo material e espiritual, todo está debaixo de Deus. Tá? Ligado a isso,
nós vamos ver a imutabilidade. Mas no outro dia. Bom, ficamos só nesse aqui hoje mesmo. Na introdução, né? A gente leva um pouquinho mais de tempo. Oi, Nico. Só é importante essa compreensão, né? E temos que ter a relação à eternidade por um dia participar dessa eternidade. Amém. E acho que a melhor compreensão nos leva a buscar mais verdadeiro e permitir participar dessa eternidade. Leva, né, quando a gente pensa sobre a eternidade de Deus, na verdade nós ainda vamos ver a eternidade de Deus relacionada a isso, entre os atributos relativos. Mas sim, é bom a gente já antecipar isso, né? Esse pensamento. Quando nós pensamos que estamos lidando com um Deus autoexistente, eterno, bom, isso afeta muita coisa. Ele é autoexistente, então ele é soberano, ele é onipotente. Na verdade, os outros atributos derivam disso. E a própria eternidade dele e na graça e misericórdia dele de permitir que a gente seja participante dessa eternidade futura, né? E lembrando que ele, né, o plano de redenção nosso também ele já firmou na eternidade passada. Nós estamos, né, debaixo dos olhos de Deus desde sempre e para sempre. Ok, irmãos. Então, infelizmente, eu pensei em ver 5 atributos hoje. Só a introdução. Eu estou otimista, como o Nicolas, que queria estudar Efésios em um dia só. A gente faz dessas, né? Pode arquivar tudo. Vai demorar para sair. Eu vou ter mais tempo para preparar ele. Legal. Tá ótimo. Vamos sim.